Vamos falar sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, o famoso FIES. Antes disponível somente para os alunos de graduação, agora também poderá ser oferecido aí para os alunos de cursos de mestrado, doutorado e educação profissional de nível médio. Então, a portaria que regulamenta essa autorização já foi publicada aí no Diário Oficial da União. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco a consultora comercial na Faculdade de Pitágoras, Luanda Carolina Santos. Bom dia, querida. Bom dia. Que privilégio ter você aqui. Obrigada. E para falar de algo tão importante, Exatamente. né? Vamos falar de coisa importante hoje, né? Nossa, demais. Quando eu fiquei sabendo sobre essa portaria, sobre essa matéria, eu fiquei muito feliz, porque na minha época de faculdade eu não consegui fazer o FIES, eu fiz um crédito na faculdade e me ajudou muito, e o FIES ele beneficia muito, ainda mais numa situações assim. Eu acho que você podia começar explicando o que é o FIES, Sim. né? Vamos lá. Então, anteriormente nós tínhamos uma outra forma de FIES. Hoje nós temos o FIES, que já é o novo FIES, que na verdade o site hoje ele chama Novo FIES justamente por isso, por causa dos benefícios que ele traz hoje. Hoje a taxa de juros dele é 3,4% ao ano, é uma das menores taxas de juros do mercado. E anteriormente a taxa de juros ela era mensal, né? Então o valor era um pouquinho mais alto e as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade para financiar o curso deles. Como que funciona? Hoje a gente pode financiar de 50% do valor da mensalidade até 100% do valor da mensalidade dos cursos. Anteriormente, esse percentual ele era um pouco mais difícil de ser financiado. Hoje não, hoje a gente já consegue financiar de 50% até 100% do valor da mensalidade. E a taxa de juros dele, por ser menor, a pessoa tem uma viabilidade melhor para conseguir esse financiamento, tá? Outra questão, a pessoa ela tem um tempo de carência para começar a pagar após o término do curso dela. Anteriormente ela tinha somente 12 meses após o término, agora ela tem o triplo do tempo do curso para pagar o curso dela. Vamos pegar um exemplo aqui, Carol. Isso. É um curso de 5 anos. Vamos pegar um curso de 5 anos como exemplo. Se ela financiar 100% do valor dessa mensalidade do curso dela, ela vai financiar durante esses 5 anos os 100%. E nesse tempo de curso, ela vai pagar R$50 a cada 3 meses. Okay. Que é o que a gente fala que é R$50 por trimestre. E esse seria o valor referente aos juros, né? Exatamente. Do financiamento. Isso mesmo, isso já é o valor dos juros. Porque depois que ela formar, ela não paga mais juros. Ela paga parcelas fixas que são referentes ao valor da mensalidade. E aí ela tem uma carência de 18 meses depois da formação para começar a pagar. Exatamente. Pegando esse exemplo de 5 anos de curso, se ela estudar durante 5 anos, pagando R$50 a cada 3 meses, após o término do curso, ela tem 1 ano e meio ainda, ou seja, 6 anos e meio, certo? Para depois ela começar a pagar o financiamento. Qual que é o percentual que ela começa a pagar no financiamento? Ela paga, na verdade, os juros ela paga anterior, 3,4% ao ano. Depois ela paga em parcelas fixas de acordo com o valor do curso. Então é feito um cálculo. Mas esse valor é um valor acessível? Ou acaba que não é um valor alto? Pegando esse exemplo, se for um curso de R$1.000, dá normalmente uns 325, 350 porque reais. 3 ponto alguma coisa de 3,4% de juros ao ano, isso é um juro muito baixo para o investimento da faculdade. Imagina você pagar 320 e poucos reais num mestrado, uma coisa assim, isso é muito caro. Mas pensando que vai ser daqui a 6 anos ainda. Claro. Né, agora, o valor é o mesmo, não muda. Qual que é, vamos dizer assim, a vantagem a mais para o aluno que está fazendo o uso do FIES hoje? Porque talvez há 10 anos começou esse processo de popularização dos cursos universitários no Brasil. Agora, com essa nova portaria, você tem agora a possibilidade do graduado melhorar a sua graduação. Quais são as principais vantagens, na sua opinião, como consultora de uma empresa que oferece os cursos de graduação e pós-graduação? Hoje o FIES ele não é simplesmente um financiamento, a gente costuma falar que ele é um investimento, né? A pessoa hoje ela pode ter um curso de graduação ou pós-graduação e simultaneamente ela pode ter um apartamento, ela pode casar, ela pode ter um carro, ela pode ter várias coisas ao mesmo tempo. Porque a renda dela não está comprometida. Exatamente, nisso, a renda dela não está comprometida no momento. Mas será que isso não bloqueia, por exemplo, você falou e me chamou a atenção, ela está comprometida com o financiamento
e aí ela tentar um outro financiamento, o CPF dela não está vinculado, isso não atrapalha mesmo? Não, não. Hoje ela pode ter 2 financiamentos ao mesmo tempo. O que acontece é que, em alguns casos, vai ser necessário um fiador. Então, é uma das regras do FIES, né? Alguns casos a pessoa tem que ter um fiador. Hoje, não mais tanto quanto antes. Antes, as pessoas eram obrigadas a ter um fiador. Hoje, não. Hoje, vários casos, as pessoas não precisam desse fiador. Ter. E aí entra a questão, o fiador, se ele tiver algum outro tipo de financiamento, aí sim pode prejudicar a questão dele aderir ou não ao FIES. Já um aluno, ele pode ter um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa e também um financiamento estudantil. Quais os casos onde não precisa do fiador? Do fiador? Isso. Então, se o aluno, ele tiver uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, ele não precisa de ter fiador. Ou seja, cada pessoa do grupo familiar tem que receber no máximo R$ 1.082, que é um salário mínimo e meio. E aí inclui crianças. Vou pegar um exemplo. Suponhamos que uma família ganhe R$ 4.000, a família toda. E são 6 pessoas que desfrutam desses R$ 4.000. Eles dividem esse valor. Se a pessoa ela receber, cada pessoa, né, receber inferior a R$ 1.082, 1.086, desculpa, quer dizer que eles não precisam de fiador. Se for 1.087, já precisa de fiador. Exatamente. E aí o fiador entra naquele sistema de fiança de ter uma renda 3 vezes maior do que o valor da mensalidade, exatamente. Tem que ter talvez algum imóvel, alguma coisa assim? Não, ele precisa ter 3 vezes o valor da mensalidade e essa é a forma de comprovação de renda dele para que o aluno consiga ter este fiador como fiador. E aí, caso ele tenha esse fiador, eles vão analisar também a família do fiador. Então, vai analisar a renda familiar desse fiador, não simplesmente a renda do fiador. Então, analisa a renda da esposa, vê quantos filhos essa pessoa tem e assim por diante. Agora, esse contrato ele é feito integralmente para o curso todo ou não? Porque me parece que no FIES anterior, no velho FIES, vamos dizer assim, a pessoa tinha que renovar, não sei se era a cada ano ou a cada 6 meses. Mantém. A gente chama essa forma de aditamento do FIES. Como que funciona isso? De 6 em 6 meses, a pessoa tem que aditar esse financiamento dela. Ou seja, ela contrata semestralmente esse financiamento. Então, ela pode ter um período sim, outro período ela pode ser negado? Não, é só uma renovação do contrato dela. Ela comunica para o FIES, olha FIES, no próximo semestre eu quero continuar com o financiamento. É porque ela pode trancar a faculdade e não continuar, né? Exatamente. E se ela abre um contrato, por exemplo, longo, ela vai estar pagando um valor que possivelmente ela não esteja utilizando. E pode ser que em um determinado momento do curso ela não queira mais o FIES, mas aí tem uma questão. A pessoa só pode ter o FIES uma vez na vida. Então, se ela cancelar o FIES, ela não pode ter o FIES novamente. Agora, e se ela quiser migrar de curso, Luanda, ela pode migrar o investimento, o financiamento do curso, por exemplo, de administração, e ela resolve fazer direito? Pode. E ela pode fazer essa migração? Então, se a pessoa tiver utilizado o FIES para uma graduação, um mestrado ela não conseguirá mais o FIES. É aí que está a questão. Com essa nova portaria que foi liberada no dia 1º de julho, com relação aos cursos de mestrado e doutorado, por quê? Foi liberada uma portaria para os cursos de pós-graduação. Só que tem duas formas de curso de pós-graduação. A gente tem o lato sensu, que seriam as especializações e os MBAs. E a gente tem o stricto sensu, que seriam os mestrados e os doutorados. A princípio, essa portaria foi liberada somente para os mestrados e doutorados. Ainda não foi liberado para especialização e MBA. Mas se a pessoa tiver tido o FIES numa graduação, ela pode sim ter o FIES nessa pós-graduação. O que ela não pode é ter o FIES em uma graduação e depois querer fazer o FIES numa nova graduação. Não tem. Entendi. E caso de ressarcimento? Por exemplo, ela começou o curso e conseguiu o FIES ao longo do período. Pode ser ressarcido esse período inicial? Pode. Como os contratos eles são semestrais, se ela começar, vamos pegar o exemplo desse próximo semestre que iniciou agora em julho. Se ela conseguir o financiamento, por exemplo, em setembro, já se passou julho e agosto. Isso. Ela consegue ser ressarcida desses 2 valores que ela pagou. Não tem problema. Quer dizer, hoje só não estuda quem não quer, não é? Isso na contratação da faculdade tem alguma restrição? Por exemplo, para o financiamento ser cedido para uma faculdade, ela tem que ter alguma nota X na avaliação do MEC ou não? É qualquer faculdade? Porque às vezes o aluno estuda numa faculdade que não foi muito bem na pontuação do MEC.
né? E aí ele não vai ter possibilidade de ter o FIES. Como que funciona isso? Os cursos que as faculdades disponibilizam, existe uma autorização e um reconhecimento, são coisas distintas. Um curso, para ele ser autorizado pelo MEC, o MEC ele vai até a faculdade e ele verifica se todo o corpo docente, se todo o projeto proposto pelo curso vai ser executado. Se porventura esse projeto for executado ao longo da primeira turma do curso, aí sim o curso ele é reconhecido pelo MEC. Então essa é a diferença. E essa portaria do FIES, ela só é disponibilizada para os cursos já reconhecidos pelo MEC. Eu queria perguntar, quais as pessoas que podem adquirir, fazer parte aí do FIES? Então, qualquer pessoa que tenha interesse em fazer o FIES, a gente tem só algumas questões que são um pouco burocráticas. Por exemplo, se a pessoa tiver formado depois de 2010 e não tiver feito o Enem, ela não pode ter o FIES. Isso é um pré-requisito do próprio FIES, é uma regra. Então, pessoas que formaram são os antes que não de 2010, podem, né? Exatamente. Pessoas que formaram antes de 2010 e não tenham feito o Enem ou tenham feito, não tem problema. Mas quem formou depois de 2010, é obrigatório ter feito o Enem. Então a pessoa já pensa, nossa, se eu formei depois e não fiz o Enem, infelizmente Isso para os casos ter o FIES. de mestrado e doutorado? Não, isso para os casos de graduação. Para os casos de mestrado e doutorado, que são os cursos de pós-graduação... Mas se a pessoa já formou, ela... Não há essa necessidade. Não há necessidade do FIES. Exatamente, não há essa necessidade. Essa necessidade é mais para os cursos de graduação. Mas agora a gente ainda não tem uma certeza de como vai funcionar essa nova modalidade para os cursos de mestrado e doutorado. Porque a portaria ela foi liberada primeiramente para as mantenedoras, ou seja, para as faculdades. As faculdades que têm interesse em manter o FIES ou aderir o FIES para os cursos de pós-graduação, que seriam as mantenedoras, né? Já está aberta a inscrição. Agora, para os alunos, ainda não tem como eles se inscreverem. Eles só sabem que vai haver essa possibilidade de inscrição, provavelmente para o próximo semestre. É muito interessante, né? Então você que deseja estudar, uma nova oportunidade para você que quer melhorar a sua graduação, fazer um mestrado, um doutorado, ou você que não utilizou o FIES, mas quer fazer de repente uma segunda graduação, né, pode utilizar o FIES agora. Exatamente. Não utilizou, eu particularmente, por exemplo, estudei na Federal, na Universidade Federal. Então se eu quisesse fazer uma outra graduação com o FIES, poderia fazer. Então você que quer adquirir mais conhecimento, uma ótima oportunidade. Nunca esteve tão fácil estudar nesse país como nesse momento. Luana, a gente quer te agradecer pelo esclarecimento.